Podcast. Saúde, medicina e informação. Olá, eu sou a doutora Ana Luísa Rosas, médica neurologista, e nesse podcast eu vou falar sobre sono e principais características de uma maneira geral. Neurologia. O sono, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, ele é um estado fisiológico muito complexo, onde existe uma atividade cerebral intensa, ela não está reduzida. Muita gente pensa que pelo fato da gente estar dormindo, o cérebro está parado. Não é bem assim que acontece. Durante o sono, pelo contrário, é um estado de consciência diferenciado, onde a gente tem, além de ser um estágio relaxante, sem dúvida, ele também é extremamente importante porque durante o período do sono, vários processos vitais para o nosso organismo, eles acontecem enquanto a gente dorme. Por exemplo, a consolidação da memória. O que é isso? É a capacidade que nós temos de memorizar. Todo aprendizado durante o dia é memorizado à noite durante o sono. Então tá aí uma grande importância de você ter uma boa noite de sono, porque você vai consolidar a memória que você aprendeu durante o dia. Na verdade, não só a memória é importante na sua consolidação, mas a gente encontra também que a gente consolida aspectos da cognição como um todo durante o sono. Uma pessoa, por exemplo, que tem a privação de sono, ou uma pessoa até mesmo no dia seguinte de uma noite de sono mal dormida, por exemplo, ela já pode apresentar, através de pesquisas, que a gente mensurou esse número, chegou a esse número, ela já pode apresentar um decréscimo de cerca de até 1/3 da sua capacidade cognitiva prejudicada como um todo, no dia seguinte de uma noite de sono mal dormida. Então, é muito importante realmente a gente ter uma qualidade de sono bom, principalmente nesse setor da cognição. Outra coisa que acontece também, se a pessoa fica privada de sono, é uma alteração no desempenho motor. A pessoa fica com o seu desempenho motor prejudicado, cansaço, irritabilidade, pode sentir dores de cabeça, muitas dores de cabeça, cefaleia, elas acontecem devido a uma noite de sono mal dormida ou devido até mesmo a uma privação crônica de sono. Pessoas que não dormem muito bem, que têm insônia, elas costumam se queixar bastante de dor de cabeça. Durante o sono, a gente não costuma apresentar movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos propositais. A gente não se mexe de forma proposital durante o sono. E algumas respostas, por exemplo, resposta a alguns estímulos auditivos, alguns estímulos visuais ou até mesmo alguns estímulos dolorosos, a gente perde um pouco essa resposta. Ou seja, o estímulo visual não existe, porque a gente vai estar de olhos fechados. O estímulo doloroso e o estímulo auditivo, eles precisam às vezes ser muito maiores do que o habitual para que a pessoa desperte do sono, porque esse estado de alteração de consciência, ele acaba fazendo com que a gente não apresente nenhum tipo de resposta, pelo menos nenhuma resposta mais evidente, mais assim percebida. E essa história de sono é uma coisa muito séria, viu? É claro que em seres humanos a gente não vai chegar a fazer esse tipo de experimento, mas em animais de laboratório são feitos vários experimentos com relação à privação de sono, e animais de laboratório que se mantêm em privação de sono por um período prolongado, eles morrem. Então é muito importante, óbvio, a gente não fez isso com seres humanos, nem vai fazer, mas é só pra gente reforçar a importância da noite de sono, porque privação de sono pode causar um desarranjo muito grande em termos celulares no organismo, podendo chegar inclusive até a morte. Temos algumas funções que são atribuídas no período do sono. De uma maneira mais simples, a hipótese mais simples que a gente tem é que o objetivo do sono é recuperar, fazer com que o organismo se recupere de um possível gasto de energia que ele tenha tido durante o período que aquele organismo está acordado, que é o que a gente chama de vigília. Então, sono é quando você está dormindo e vigília é o período do tempo, digamos assim, pode ser de dia ou de noite, que você está acordado, porque tem trabalhadores noturnos, por exemplo, que o período de vigília,
que ele está acordado é o período noturno. E o período do sono dele é o período diurno. Então, são duas palavras diferentes que a gente usa. Então, a vigília é quando a gente se encontra acordado, independente do período do dia que isso aconteça. Então, a hipótese mais simples realmente é essa, de que o sono sirva para você recuperar o seu organismo dessa energia que foi gasta durante a sua vigília. Mas a gente tem outras funções muito importantes atribuídas ao sono. Por exemplo, a temperatura corporal. A gente regula a temperatura corporal através do sono. A gente consolida a memória, como eu falei. A gente regula o ciclo sono-vigília. A gente tem liberação de substâncias químicas. Então, a gente tem várias outras funções que são atribuídas como importantes durante o sono. Didaticamente, a gente divide o sono em dois momentos, duas fases distintas, digamos assim. Tem o sono REM, que vem do inglês Rapid Eye Movement, a sigla, que é de um sono que a gente tem movimentos oculares rápidos, que ele apresenta apenas um estágio, e o sono não REM, onde não há movimentos oculares rápidos, e esse sono, ele apresenta atualmente 3 fases. Antigamente tinham 4, fase 1, 2, 3 e 4. Hoje em dia a gente já agrupou fase 3 e 4 numa só, então esse sono não REM, ele apresenta 3 fases hoje em dia. No sono REM, que é o sono dos movimentos oculares rápidos, o que caracteriza esse sono? Esse sono, ele é caracterizado por uma atividade cerebral com uma amplitude baixa, porém mais rápida. E esses episódios de movimentos oculares que acontecem durante um período de relaxamento máximo. Então é até um pouco contraditório. Você tem movimentos oculares, mas é a parte do sono onde você não tem nenhum movimento muscular, você tem uma atonia muscular, o que nos protege de uma certa forma da gente se machucar durante o sono, porque é justamente no sono REM que a gente tem os sonhos. Então, se a gente tiver uma musculatura de pronto emprego nessa hora, a gente pode se machucar. Então, sabiamente, a fase do sono REM justamente é uma fase que se caracteriza por uma atonia muscular para que você não se movimente. Obviamente, algumas pessoas que têm distúrbios do sono REM, elas se movimentam nessa fase, é onde acontecem os acidentes, mas isso é uma história para um outro podcast. Então, o sono REM, ele se caracteriza por isso, por uma atividade cerebral de baixa amplitude, rápida e atonia muscular. E num indivíduo normal, o que acontece? Esse sono REM de movimentos oculares rápidos e de atonia muscular, ele acontece em ciclos com o sono não REM, de forma que ao longo de uma noite de sono, você tenha de 4 a 6 ciclos de sono REM e não REM juntos, e se repetindo mais ou menos a cada 60, 70 minutos a 110, 120 minutos. E aí você completa uma noite de sono. E a distribuição desses estágios de sono ao longo da noite, né, até mesmo o início do sono, assim como o término do sono, eles podem ser alterados por vários fatores. Idade, temperatura ambiente, então às vezes está mais frio, está mais quente, você se sente mais incomodado durante o sono, então acaba de repente encurtando um pouquinho o seu período de sono. Idade, quanto mais idosa a pessoa, menos ela dorme, a gente vai perdendo a necessidade de tantas horas de sono assim à medida que a gente vai envelhecendo, ao contrário de um recém-nascido que dorme a beça, a maior parte do dia do recém-nascido é dormindo. Outras coisas também que podem alterar essa distribuição dos estágios do sono durante a noite são o uso de alguns medicamentos, algumas doenças, determinados estados, por exemplo, da pessoa, se a pessoa é muito ansiosa, se a pessoa tem uma depressão. Tudo isso pode alterar a quantidade de horas, a quantidade de sono que aquela pessoa tem durante a noite. O sono não REM, ele representa cerca de aproximadamente 75% da quantidade de sono de uma pessoa. E ele é considerado um sono fisiologicamente tranquilo. Ao contrário do sono REM, ele tem uma baixa frequência cardíaca e uma baixa frequência respiratória. Já o sono REM já corresponde aos outros 25% do total do sono de um indivíduo. E como eu falei, é a fase onde ocorrem os sonhos.
Na fase não REM do sono, por ser uma fase fisiologicamente mais tranquila e de baixa frequência cardíaca, você acaba tendo um aumento na atividade do sistema nervoso parasimpático. E aí o que acontece? No decorrer de cada estágio, você vai tendo uma flutuação na alteração do nível de consciência. Então você começa com um sono relativamente leve, não REM, que é a fase 1, ele vai aprofundando de forma que no último estágio, na fase 3 e 4, ou na fase 3 atual do sono não REM, o indivíduo está quase profundamente relaxado para já entrar no sono REM, que seria o sono mais profundo. E aí depois ele volta a superficializar seu sono, só que não acontece de uma forma assim muito escalonada, tão certinha assim. Por exemplo, fase 1, 2, 3, REM. Fase 1, 2, 3, REM, não, é ao contrário. É fase 1, 2, 3, REM, aprofundou o sono. Aí depois você superficializa um pouquinho, fase 3, aí volta pro REM. Depois 3, às vezes superficializa 2, 1 é quando o indivíduo acorda, são aquelas pessoas que têm aqueles despertares noturnos. Então esses ciclos e essas oscilações nas fases dependem da qualidade do sono da pessoa. Normalmente elas têm que ir direto e terminar com o despertar da pessoa após ter completado 4 a 5 ciclos dessas fases de REM e não REM. Mas às vezes não é assim que acontece e a gente tem algumas interrupções nesse sono. E essas interrupções seriam basicamente ronco, despertares, algumas doenças primárias do sono, ou seja, aquelas que ocorrem durante o período do sono mesmo. Só que, sem dúvida alguma, a grande vilã que rouba as nossas preciosas noites de sono é a insônia. Aquela irritante dificuldade de iniciar o sono, não é mesmo? Só que, na verdade, existem 2 tipos de insônia. A insônia inicial, que é a dificuldade de começar a dormir, e a insônia terminal, aquela insônia que você, às vezes, já dormiu, pegou até relativamente fácil no sono, e lá para 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, que não era a hora que você acordaria objetivamente, de repente você acorda e não consegue mais dormir. Essa é a insônia terminal. A insônia inicial, na sua maioria, ela advém de hábitos ruins próximos à hora de dormir e principalmente advém de um atraso quase que natural do sono, devido hoje em dia às nossas demandas tecnológicas e do nosso dia a dia mesmo. Acredita-se que a gente já tenha perdido algo em torno de cerca de 2h30 de sono com o passar do tempo e por influência meramente ambiental, né? O uso de celulares, mais na parte mais próxima do sono, na hora de dormir, muitas coisas que você tem para fazer durante o dia e fica com a cabeça cheia de coisa para pensar na hora que tinha que estar relaxando. Então, devido às demandas mesmo e essa influência meramente ambiental, a gente tem atrasado muito as nossas horas de sono. Então é fundamental que, apesar da grande dificuldade, do excesso de estímulos e de afazeres que nós temos mesmo que enfrentar isso, não tem jeito, a gente tem que tentar, na medida do possível, seguir uma rotina, né? Uma lista de tarefas pré-sono, eu diria assim, para melhorar a qualidade do mesmo. Não estou dizendo aqui que é fácil, não. Não estou aqui para dizer que a higiene do sono é uma coisa fácil de fazer, porque se fosse fácil, a gente não tocaria tanto nessa tecla durante as consultas com as queixas de insônia. Mas é que realmente a gente precisa se policiar e fazer essa higiene do sono. Essa rotina é um termo que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. São dicas mesmo do que a gente pode tentar fazer para que a gente possa ter um aproveitamento melhor do sono, uma eficácia, uma eficiência maior do nosso sono, para que todas aquelas situações que ocorrem durante o sono, hormonais principalmente, consolidação de memória, de você ter um dia seguinte bom, com ânimo, com vontade de fazer as coisas, que não esteja cansado, com dor de cabeça, mal-humorado, você consiga otimizar isso. Então são dicas mesmo. Eu vou citar aqui 10 dicas que eu considero fundamentais para uma boa higiene do sono. A primeira delas pode parecer piegas até. Ter horários regulares para dormir e despertar, até nos finais de semana. Isso é muito importante, porque se você não condiciona seu organismo a dormir e acordar na mesma hora,
você pode criar um ciclo vicioso de cada dia dormir num horário e acordar num horário. Isso desregula bastante o nosso termostato, nosso ciclo sono-vigília. Então é interessante você ter horários regulares para dormir e despertar até no final de semana mesmo, porque muita gente pensa assim, vai acumulando as horas em atraso de sono durante a semana e quer descontar tudo no final de semana, né? Então não é incomum a gente ouvir às vezes pessoas chegarem pra gente, principalmente nas segundas-feiras, se queixando de dor de cabeça, e aí se pergunta, puxa vida, mas eu dormi bem esse final de semana. Mas é justamente isso, às vezes dormir muito também não é o ideal, então você tem que tentar manter essa rotina de sono e horários regulares. Segunda dica é ir para a cama somente na hora de dormir e evitar ficar na cama se não tiver com sono. Isso é uma dica muito importante também. Vai para a cama só quando tiver realmente com sono, vontade de dormir ou achar que o sono já está vindo. É claro que eu tô falando de dicas, tô dando dicas para pessoas que não sofrem com doenças de sono primárias ou que tenham realmente uma insônia muito grave, porque isso tudo é um manejo não farmacológico. Existe um manejo farmacológico da insônia, mas essas dicas são voltadas para o manejo não farmacológico, tá bom? Terceira dica seria evitar ver TV no quarto, evitar comer na cama, preservar o ambiente limpo, escuro, sem ruídos, sem sujeira, confortável. Vale a pena investir às vezes num bom colchão, num bom travesseiro, porque isso é importante. Se você vê muita TV antes de dormir, você fica mais agitado, né? Então é bom evitar ter TV no quarto, evitar levar atividades que você realiza em outros cômodos da casa, evita levar para o quarto. Quarta dica, não fazer uso de substâncias estimulantes, tipo álcool, cafeína, evitar fumar também. Aqui a gente precisa tentar, viu, que alguns chás, refrigerantes, eles também têm cafeína, não é só café que tem cafeína. Então, às vezes a gente fala assim, toma um chazinho antes de dormir, não adianta tomar um chá preto ou um chá que tenha cafeína. Tem que ser um chá que tenha efeitos mais calmantes, tá bom? E se você fizer um uso de medicamentos, que sejam somente sob prescrição médica. A quinta dica, se na noite ou noites anteriores você estiver dormindo pouco, evite tirar cochilos durante o dia. Esses cochilos diurnos às vezes atrapalham também o ciclo noturno do sono. Então é preferível às vezes, se for possível, que você esteja com horas de sono relativamente acumuladas. Se for possível, é preferível você se deitar um pouquinho mais cedo, mas evitar ficar cochilando ao longo do dia para tentar recuperar as horas de sono que não teve na noite anterior. Sexta dica, jantar com moderação, evitar comidas muito pesadas e muito gordurosas antes de dormir. Sétima dica, cama não é lugar de remoer problema, gente, nem de dar solução para nenhum problema que você não tenha conseguido solucionar durante o dia. Não conseguiu solucionar durante o dia, azar o seu. No dia seguinte, quando você acordar, você pensa, não fica remoendo problema na cama. Oitava dica, tente criar uma rotina relaxante antes da hora de dormir. Um bom banho, ouvir músicas mais calmas, isso tudo pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. E atividades repousantes também, evitar fazer atividade física muito desgastante, muito extenuante, próximo da hora de dormir. Nona dica, para quem gosta, tudo bem. Evitar filmes de terror e filmes muito tensos, com uma temática muito pesada antes de dormir, porque provavelmente se você já tiver algum, digamos assim, algum flerte com a insônia, certamente o filme pesado, um filme de terror, um filme muito denso, pode te prejudicar na hora de começar, né, o sono. Mas, se você é daquelas como eu, que pode ver toda a trilogia lá de Halloween e deita na cama e dorme direto, não tem problema. Pode ver o seu filme normalmente. Eu tô dando essa dica que tem pessoas que realmente já têm essa dificuldade e aí vai ver um filme pesado, um filme mais denso assim, aí vai ficar complicado para começar a dormir. E a última dica, que eu falo sempre para meus pacientes, mas eu também preciso melhorar um pouquinho nisso, é evitar computadores e tablets. A luminosidade excessiva desses aparelhos pode prejudicar. Uma vez perguntaram para mim, e ler um livro?
Ler um livro, doutora Ana, é legal ler um livro antes de dormir? E aí eu digo que vai de cada um. Há quem goste de ler um livro, né, antes de tentar pegar no sono. Isso é uma coisa bem pessoal. Hábitos são coisas em geral muito pessoais. Essas 10 dicas que eu dei, na verdade, elas não devem ser um roteiro a ser seguido assim religiosamente, não é isso. São 10 dicas que de uma maneira geral funcionam para a maioria das pessoas, mas pode ser que eventualmente uma ou outra dica dessas não se aplique a determinadas pessoas que tenham determinadas dificuldades ou facilidades até para dormir. Então isso é de uma maneira geral, tá bom? Então, no podcast de hoje, eu quis dar uma visão geral do sono, a sua importância e o que ocorre durante esse nosso repouso ativo, digamos assim, e algumas dicas sobre higiene do sono e principalmente mostrar que o principal distúrbio ligado ao sono, que é a insônia, pode ter e deve ter um manejo não farmacológico antes de se tentar o medicamentoso. Meu nome é Ana Luísa Rosas, eu sou neurologista e eu espero que vocês tenham gostado do áudio de hoje. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.